No vídeo de hoje, o empate do clássico alvinegro na Vila e vários assuntos relacionados a tudo que aconteceu na noite de ontem. Por exemplo, a arbitragem será assunto. O gramado da Vila Belmiro, a iluminação da Vila Belmiro, criticados pelo goleiro do Corinthians, Hugo Souza. E também falaremos sobre Bilal Brahimi. Foi tema na coletiva pós-jogo. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 460 mil inscritos por aqui. Boa sexta-feira para todo mundo, desculpe pelo atraso de alguns minutinhos no vídeo de hoje. Mas vamos lá, vamos falar primeiro do que foi o jogo. E acho que para o Corinthians vai ficar uma sensação de pontos perdidos mesmo. Você vai na Vila Belmiro e empata com o Santos, é sempre difícil jogar contra o Santos lá, ainda mais clássico, ainda mais o peso que o clássico contra o Corinthians tem para o Santos, a gente sabe disso, mas o jogo se apresentou para o Corinthians ontem, principalmente no primeiro tempo. O jogo estava pro Corinthians. O Corinthians teve a chance ontem de já resolver o confronto no primeiro tempo. Diante da desorganização do Santos e da sua boa atuação. Da boa atuação do Yuri Alberto, que acabou perdendo pênalti, do bom jogo do Matheus Pereira, que ditou o ritmo do Corinthians na saída de bola, na construção, na organização. Você tinha Bidu e Mateuzinho abertos, Bidon, André Carrídio, o Yuri se movimentando, mais adiantado, mas dando muito trabalho para a defesa do Santos e um bom jogo do Matheus Pereira. O Corinthians começou muito bem o jogo. E aí já consegue um pênalti com 12 minutos, 12, 13 minutos, numa jogada que o Yuri Alberto vai acabando com a defesa do Santos, o Schmidt fica para trás, o Zé Ivaldo vem desesperado, comete o pênalti, o Yuri erra o pênalti. Aí nós temos que falar do Yuri batendo o pênalti. O Yuri perdeu 4 dos últimos 5, e alguns importantes, né? O pênalti contra o Flamengo na reta final do Brasileiro, que foi um pênalti que determinou o resultado em Itaquera. Ele perde no mata-mata contra o Cruzeiro, no confronto, na disputa de pênaltis. Acabou que o Corinthians passou para a final e depois foi campeão. Mas teve pênalti perdido contra o Palmeiras também na Copa do Brasil. Então nós estamos falando de, agosto para cá, pênaltis importantes perdidos pelo Yuri. Mas ele tem um mérito. Ele continua tentando, ele continua batendo e no próprio jogo ele não se abate. Porque aí 3 minutos depois ele faz o gol. Numa jogada de 3 finalizações seguidas do Santos. O Yuri chuta, o Brazão espalma. O Bidu chuta, o Brazão espalma. Volta pro Yuri, gol. E uma bola que nem é tão no canto assim, tá? Mas ela vem com muita força, né? O Brazão não teve tempo de chegar. Mas existe esse mérito no Yuri de ser um cara muito resiliente. Ele tenta, às vezes erra, às vezes não tá numa jornada muito iluminada. Ele é um cara ali da tentativa e erro e tal. Mas é um cara que não se omite, não se esconde, não se abate com erro, continua fazendo o seu jogo, continua dedicado. Aliás, passa aquela sensação de quanto mais as coisas estão difíceis, mais ele está se entregando, mais ele está tentando. E aí acaba premiado com um gol. Aos 16 minutos, o Corinthians saía na frente e fazia 1-0. E o jogo estava muito tranquilo para o Corinthians no primeiro tempo, muito tranquilo. O Corinthians tendo oportunidades, defesa do Santos muito desorganizada, um time espaçado, marcando mal, Corinthians tendo contra-ataques. E foi passando a sensação, num determinado momento, de que o Corinthians ia concluindo, olha, estamos no início da temporada, o jogo está de boa, o Santos está mal. Vamos respirando aqui e levando esse 1-0. Se você pegar ali dos 25, 30 do segundo tempo em diante, o Corinthians ele meio que dá uma parada. Ele começa a marcar ali no próprio campo, pressiona menos o Santos. Nas vezes em que pressionava, criava perigo, mas ele diminui essa pressão. Acho que a gente tem que levar em consideração o início da temporada, 4º jogo num espaço de menos de 20 dias, etc. Tudo aquilo que eu, inclusive, tenho falado repetidamente aqui no canal. Mas fica essa sensação de frustração, porque o jogo se apresentou para o Corinthians e o Corinthians fez um bom jogo, foi superior ao Santos, e fica a sensação de 2 pontos tirados pela arbitragem. Não tem como a gente falar do jogo e não falar do seu Lucas Caneto Belotti, que desagradou os dois lados. Eu vou falar sobre o lado do Santos daqui a pouquinho. Mas foi um árbitro de uma condução desastrosa do jogo. Arbitragem.
Uma condução desastrosa, uma chuva de cartões amarelos, picotando o jogo a tudo que era instante, a tudo que era momento. E aí, coroando a sua noite desastrosa, marcando uma falta inexistente do Gustavo Henrique no Lautaro, um toque na bola. Além de não ter acontecido a falta, houve a vantagem se configurou para o Santos quando o Gabigol pega a sobra e finaliza por cima. Ele vai lá, marca a falta, tira do traseiro a falta, o Gabigol bate o gol do gol do Santos, empatou o jogo. A arbitragem foi decisiva no resultado, não tem como dizer que não. Não dá para dizer que ela errou só para um lado, mas o erro mais grave prejudicou o Corinthians. De todos os erros que ele cometeu na noite de ontem para os dois lados, o erro mais grave prejudicou o Corinthians e deu ao Santos a possibilidade de empatar o jogo nos acréscimos, um jogo que o Santos só assim para empatar, porque não estava jogando futebol, não estava dando nenhuma perspectiva de que empataria o jogo. Então, você pode tirar coisas muito positivas, né, da partida do Corinthians ontem. Acho que vale a gente destacar de novo a qualidade de saída de bola do time com o Matheus Pereira. Não é um cara que chegou agora há pouco, foi muito bem no jogo de ontem. A resiliência, a tentativa, a insistência do Yuri Alberto, né? Uma boa partida do Corinthians. É muito importante lembrar que são 3 semanas de trabalho. 3 semanas de trabalho, já foram 2 clássicos, um clássico contra o São Paulo, um empate que o Corinthians arrancou do final, um empate contra o Santos, né, que o Santos arrancou do final num erro de arbitragem, mas acho que o Corinthians está dando nesse início de ano bons sinais para o seu torcedor. Acho que isso é o que fica. Eu acho que é isso que tem que ficar do Campeonato Paulista. O Campeonato Estadual ele deveria ser encarado, na minha humilde, modestíssima opinião, que não vale nada, deveria ser encarado como preparação, pré-temporada, visando o que é mais importante. O que é mais importante? O Campeonato Brasileiro. Com todo respeito à rivalidade histórica contra o São Paulo, a rivalidade histórica contra o Santos, o que é importante para o Corinthians é a estreia no Campeonato Brasileiro semana que vem, contra o Bahia. O que é importante para o Corinthians nesse início de ano é a Supercopa do Brasil do dia 1º contra o Flamengo. Então os jogos dos estaduais, eles deveriam ser encarados como preparação, mas eles não são. Se você perde um clássico, vira um desespero, vira um inferno, né? A gente sabe como as coisas funcionam. Mas o Corinthians deixa bons sinais para o seu torcedor nesse início de ano. Eu acho que isso é o que fica de positivo para o Corinthians. Agora, o Santos dá sinais desesperadores para o seu torcedor. Ah, vou falar do presidente também. Presidente Marcelo Teixeira. Parece que caiu a ficha do presidente, hein? Parece, antes tarde do que nunca, hein? Mas eu vou chegar lá. De uma maneira geral, o Santos fez um jogo terrível, um dos piores jogos da era Vojvoda, tá? O empate, o gol aos 50 do segundo tempo, a explosão na Vila, o Gabigol, nada disso vai apagar a péssima apresentação, desorganizada, desatenta, desencaixada, que o Santos fez ontem na Vila Belmiro. O Santos jogou ontem para perder a partida. Um Santos com muitos erros de passe, uma construção extremamente confusa, uma recomposição. Falando, muita gente apontava isso ontem do jogo do João Schmidt, inclusive, que acabou saindo. Lento, um time absolutamente lento. E o Corinthians foi amassando o Santos a partir do meio-campo. O lado esquerdo do Santos foi um desastre. Não só botar na conta do Vinícius Lira, todo o lado esquerdo do Santos. A atuação do Zé Ivaldo, mais uma vez, foi um desastre. Segundo jogo seguinte é que o Zé Ivaldo comete pênalti. E foi pênalti, não tem discussão. Ah, uma trombada. Não, foi pênalti do Zé Ivaldo, fim de papo. Mas um jogo muito ruim do Zé Ivaldo. E vou repetir o que penso sobre o Zé Ivaldo. Não mudei até hoje minha opinião. Digo isso desde que ele chegou ao Santos. É um zagueiro que quando consegue mostrar um nível alto de concentração, quando ele está no dia dele, ele vai entregar transpiração, ele vai entregar disposição, mas ele tem um teto técnico baixo. Na hora de decisões mais complexas, vai faltar. Vai faltar esse refino, vai faltar essa qualidade ao Zé Ivaldo. É um zagueiro com limitações. E o Santos contratou jogadores limitados, alguns custando caro, outros que nem entrar em campo entram, né? Vou falar já. Matos, vamos conversar daqui a pouquinho. Vou falar sobre a sua postura ontem na coletiva, ao responder a pergunta do Wagner Frederico.
Então era um Santos que não dava combate, dava muito espaço. O Yuri Alberto brincou, acabou com o jogo do primeiro tempo, fez o que quis com a defesa do Santos. E isso é extremamente preocupante. Claro que o Vojvoda tem tomado decisões ruins, tem feito escolhas ruins, tem. Quando ele coloca o Lautaro ontem no segundo tempo, e para ser justo, o Lautaro não entrou mal. Para ser justo, o Lautaro entrou e deu movimentação ao lado esquerdo do Santos. Só que falta qualidade, tudo aquilo que a gente já sabe. A gente sabe que o Vojvoda tem errado em alguns momentos e errou ontem, de novo. Mas assim, quando ele entra com o Lautaro na ponta esquerda para dar profundidade, o Santos melhora na reta final do jogo. Ele não tem volante de pegada, de imposição. Não tem. Ele não tem zagueiros confiáveis, todos muito mal, todos. Nenhum você olha, pô, esse aqui dá para trabalhar. Nesse momento, não, nenhum deles. Guilherme foi embora, não tem ponta de velocidade, não tem atacante pelos lados de velocidade, não teve reposição. Souza foi embora, não teve reposição. Então, acho que a gente não pode excluir o Vojvoda da equação. Uma atuação tão desorganizada e desencaixada como a de ontem do Santos é responsabilidade do treinador, sem dúvida. Mas essa responsabilidade maior é de quem não oferece peças a ele. E ontem parece que caiu a ficha do presidente Marcelo Teixeira, antes tarde do que nunca, quando, ao descer ali as arquibancadas, os degraus da arquibancada da Vila Belmiro, saindo do camarote, ele parou para conversar com alguns jornalistas. Eu vi o vídeo da Peixão TV, mas outros colegas devem ter publicado também, só para fazer justiça. E aí o presidente disse, nós precisamos dar peça para o treinador. Que ótimo, presidente, que ótimo. Porque isso é algo que vem sendo falado há muito tempo. A política de contratações do Santos, ela não tem sido bem sucedida. Muitas vezes chegam jogadores com salários altos e rendimento inexistente. Então, sem peça, não adianta você vender um lateral esquerdo titular e você manter no elenco, sem reposição, um lateral esquerdo em péssima fase, que é o Escobar, e outro garoto, que é o Vinícius Lira, que ontem não foi bem. É um garoto, vai oscilar. Pô, normal, né? Não dá para você perder um ponta como o Guilherme, por mais que fosse criticado, mas tinha números, entregava dentro das suas capacidades no ano passado, você perdeu o Guilherme e não trazer jogadores de velocidade. A gente sabe como isso é importante hoje no futebol, esse jogo de velocidade pelos lados, os pontas rápidos, e que de preferência sejam técnicos também. Tem uns que são só rápidos. A gente sabe como isso é importante e está faltando também para o Vojvoda. Então, me animou ouvir isso do presidente. Agora, se isso vai se transformar em ações práticas, em contratações, aí nós vamos ver. Mas pelo menos, ano passado, desci a madeira do presidente naquela declaração em São Januário, que foi uma declaração lunática. Não, que é isso, esse jogo aqui é para 3 pontos, é um absurdo o Santos perder pro Vasco em São Januário. Oi? Absurdo por quê? O Santos é o Barcelona? Peraí. Mas dessa vez a gente tem que elogiar, pô. Viu? Mas viu, óbvio. Viu, pelo menos. Viu, constatou e externou. Que bom. Acho que é uma declaração alinhada com aquilo que a gente está vendo. Precisa de reforço. Se não tiver reforço, se não tiver peça, o trabalho do Vojvoda não vai andar e o Santos vai sofrer de novo no Campeonato Brasileiro. Aí o Santos vai depender. Lembra do meu vídeo segunda-feira? Depois do empate com o Guarani? O que eu disse aqui? Se continuar como está, o Santos vai depender do Neymar resolver alguns jogos quando ele tiver condições físicas, do Gabigol resolver um ou outro jogo, e foi o que aconteceu ontem de novo. O Gabigol vai lá, num erro da arbitragem, ok, né? O Santos vai lá, faz o gol na porrada que o Gabigol deu. Acho que o Hugo Souza poderia ter feito coisa melhor no lance. Até esqueci de falar no bloco do Corinthians. Acho que tem falha do Hugo no lance também. Mas tem o mérito do Gabigol. Então, sabe, é um caldo muito assustador para o torcedor do Santos ontem. Muito. Pô, o Zé Alberto, já fiz uma mistura. O Zé Alberto bom, o Zé Alberto Andrade da Rádio Gaúcha. O Zé Ivaldo, cara, o Zé Ivaldo foi tratorado pelo Yuri Alberto. João Schmidt numa lentidão impressionante. O Roleiser, não sei o que acontece com o futebol do Roleiser. Então, meu amigo, é muito preocupante. Muito preocupante. A arbitragem, para falar sobre isso aqui, ela também foi muito prejudicial ao Santos ontem. Muito.
picotando o jogo, excesso de amarelos. O Arão tomou um amarelo por uma dividida. Uma dividida. O Gabigol tomou um amarelo reclamando do lance da saída do Carrijo. O Gabigol tinha razão, porque a recomendação é clara. O jogador, para sair de campo, ele tem que deixar o gramado, quando ele vai ser substituído, pela linha mais próxima. Ele estava mais próximo da linha do outro lado, o Carrijo. Mas para ganhar tempo, ele veio até aqui o quarto árbitro, até a metade do campo onde o jogador que ia entrar no lugar dele estava. E o Gabigol acertadamente foi lá cobrar do árbitro. Aí ele foi lá e pá, deu o cartão pro Gabigol. Depois ele foi lá e viu que estava errado mesmo. É, pior que o Gabigol tem razão. Foi lá e deu o cartão pro Carrijo. O Robinho Júnior tomou um amarelo, um lance de braço aberto que não pegou em cheio no jogador do Corinthians. Não me pareceu um lance para amarelo. E, assim, lamentável o árbitro de ontem. Lamentável. Atrapalhou o jogo, atrapalhou o Santos. E, no final, atrapalhou o Corinthians, dando uma falta inexistente do Gustavo Henrique no Lautaro Dias. Então, uma noite, assim, terrível. Terrível. Que bom que o Santos conseguiu um ponto, né? Bom para ele conseguir esse pontinho. Mas, sinceramente, sim... Por mais que o árbitro não tenha deixado o jogo fluir, o Santos foi um time muito pobre em campo. Muito pobre de organização, muito pobre de criação, muito pobre de ideias. Você vai ver quantas bolas o Hugo Souza precisou defender na partida. Né? O Gabigol, qual bola ele teve para finalizar clara para o gol? Teve um gol no lado do primeiro tempo e o lance do gol de falta, mas não chegava a bola para o Gabigol. Também não vai adiantar. Falávamos a mesma coisa aqui sobre o Tassiano. O Tassiano tem que ser um 9. Quando não tiver o Gabigol, o Tassiano tem que jogar por dentro do ataque. E ontem até o Vojvoda foi tentando desesperadamente mudar as posições no jogo. Então o Tassiano começou na esquerda, foi para o meio. O Barreal saiu da direita, foi para a esquerda, para tentar resolver. E não resolveu. Mas de nada adianta ter o Tassiano como 9, que é onde ele rende melhor, ter o Gabigol, ter qualquer um, se essa bola não chegar. E o Santos tem muita dificuldade para fazer essa bola chegar. Robinho Júnior não entrou bem ontem. Para ser justo, não entrou bem. Quando entrar bem, a gente diz aqui. Pô, entrou bem, legal. Ontem não entrou bem no jogo. O Lautaro Dias, por incrível que pareça, entrou melhor do que o Robinho Júnior no jogo de ontem. Mas é aquele gostinho de, conseguimos um empate, sabe Deus como. Mas não dá para festejar. Não dá para comemorar uma grande noite, uma grande exibição do Santos, porque não foi. Para fechar o vídeo, na coletiva, estava até vendo aqui o tweet mais cedo do Wagner Frederico, que é um jornalista extremamente experiente, acompanha o Santos há muito tempo, e que se envolveu nesse entrevero com o Alexandre Matos, que é o homem forte do futebol do Santos. O Wagner diz aqui, sobre a minha discussão com o executivo de futebol do Santos, Alexandre Matos, ele se incomodou com o meu pedido ao treinador santista para avaliar as contratações do clube desde a sua chegada em agosto do ano passado. Aí o Matos pediu a palavra, fez um resumo das contratações. Antes que deixasse a sala, pedi que ele aproveitasse a oportunidade para explicar a contratação do Bilal Brahimi, contratado a peso de ouro em setembro. Aí, segue o tweet do Wagner, em vez de responder, me chamou de antiético por questionar os valores financeiros da contratação. Disse que eu não tinha esse direito, pois ninguém quer saber do meu salário. Ora bolas, uma comparação totalmente sem nexo. O Wagner tem razão. Ô Matos, você não chegou no futebol ontem, né, meu velho? Então vamos lá, você é um cara muito experiente, sabe como funciona mercado, contratações e sabe como o salário de jogador é uma informação que acaba vazando e que desperta uma curiosidade, um interesse no público, porque você tem um componente paixão envolvido, porque o torcedor financia o clube. O torcedor, direto ou indiretamente, o torcedor paga o salário do jogador do clube dele. Porque ele paga ingresso, ele paga o sócio, no caso do Santos, o sócio rei, ele paga o pay-per-view, assina o Premiere, uma parte do dinheiro vai para o clube, ele compra a camisa oficial do clube, então ele está financiando. Então quando chega um jogador com salário supostamente na casa dos 700 mil reais que não entra em campo, é claro que isso vai ser uma informação relevante para o torcedor. Essa será uma informação de interesse público, da coletividade santista. É óbvio, o salário do jornalista não interessa a ninguém. Ninguém torce pro jornalista, até tem uns que torcem, né? Nossa mãe. Ninguém se preocupa, é apaixonado pelo veículo onde o jornalista... Ninguém quer saber. Mas do clube do cara, o cara quer saber.
Essa informação, você sabe, Matos, ela sempre, não é agora, não foi o Wagner Frederico que inventou isso, sempre foi assim, salário de jogador vazando para a imprensa, sempre foi assim, salário de jogador sendo debatido, custo de contratação, operação de contratação, contratamos, portanto, pagamos a multa tal, sempre, sempre, sempre. Aí você vai chamar o Wagner de antiético porque ele falou do valor do Bilal Brahim, então toda a imprensa esportiva é antiética, Matos, porque toda a imprensa esportiva trata de salário. O Real Madrid está para renovar com o Vinícius Júnior. Todo mundo sabe os valores. O que o Real Madrid ofereceu, o que o Vinícius Júnior pediu, ele quer ganhar uns 30 pau por ano, todo mundo sabe do Real Madrid. Ninguém chamou o Marca de antiético, ninguém chamou o AS de antiético, então desculpa. A verdade, Matos, é que você teve a chance de explicar e não explicou. O Wagner foi lá e falou, aproveita já que o senhor está aí justificando as suas contratações, explica aí por que o Bilal não joga. Bilal Brahim. Por que ele não joga? Explica, porque isso está mal explicado até hoje, desde aquela entrevista do presidente Marcelo Teixeira lá no Domingo Esportivo, ano passado, dizendo que foi o Vojvoda que pediu. Explica quem pediu. Quem é que vai... Matos, quem é que vai assumir o BO da contratação do Bilal? Vai falar, eu contratei, eu decidi. Ninguém vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Aí é mais fácil bater boca com o jornalista. Com todo respeito, Matos. Alguém tem que assumir. Errei. Quem fez a cagada fui eu. Eu errei na contratação. O cara não joga. O cara não serve. O cara simplesmente não serve. Matos, tem que explicar. A diretoria do Santos, o presidente, tem que explicar. Foram lá, contrataram o Tiquinho Soares. O cara ganha 1,5 milhão, não joga. Não joga e nenhum clube quer levar. Sabe? Então é muito fácil esbravejar, muito fácil acusar falta de ética, seu isso, seu aquilo. Tem que explicar, Matos, não adianta. Você não ocupa um cargo de diretor numa repartição pública ou numa empresa privada da Faria Lima, do mercado financeiro. Não, irmão. Você está num clube de futebol que tem milhões de apaixonados e que querem saber o que está sendo feito, e que querem entender os passos, e que querem entender como os recursos do clube estão sendo geridos. Não adianta você falar... Tem um trecho aqui que ele... Tem uma frase dele, eu estou tentando achar aqui qual foi a frase que me deu um gancho aqui. Eu não sei se é credibilidade, enfim, irresponsabilidade. Porque assim, falar em responsabilidade, Matos, irresponsabilidade não é a pergunta do jornalista. Irresponsabilidade é contratar um jogador a peso de ouro, como foi contratado o Bilal Brahim, que não joga, simplesmente não joga. Isso é que é grave, não é a pergunta do jornalista, não é o questionamento do jornalista, isso é que é grave, isso é muito grave. Enfim, uma pena que a coisa tenha resvalado para esse lado. Meu abraço ao Wagner Frederico, acho que foi uma pergunta absolutamente pertinente e o Bilal Brahim, ele é mais um, esse é o ponto, né? Até o Wagner falou isso no tweet dele. O Bilal Brahim, ele não é uma exceção. Ele é mais um caso dos últimos anos de dinheiro mal gasto no Santos Futebol Clube, de dinheiro assim, jogado pelo ralo, de um clube que não tinha condição de pintar os seus muros. Precisou o pai do Neymar, não esqueço, vou morrer falando isso aí, precisou o pai do Neymar chegar para reformar o camarote, para botar um ar-condicionado novo no vestiário, porque o Santos não conseguia fazer isso. Então esse clube não tem o direito, nenhum tem, mas esse clube que está ferrado de dinheiro, ele não tem o direito de jogar fora um salário altíssimo num jogador que não serve, cuja contratação é nebulosa, porque ninguém assume quais foram os critérios para a contratação, quem tomou a palavra final para a contratação, quem brigou por essa contratação internamente. Claro que isso é grave, claro que isso é relevante perguntar, isso é grave. Então, desculpa, Matos, nessa aí não adianta fugir, é dar explicação. Você tem dois caminhos, fugir e dar explicação. Um é digno, um é honroso, o outro é vergonhoso. Aí você escolhe, e acho que a escolha está feita. Like no vídeo se você ficou até o final, boa sexta para todo mundo, juízo e tchau!